Boa, doutor. Tudo bem aí, escutando? Alto e claro? Escutando bem, cara. Mas ontem deu o mesmo problema comigo. Eu fiz uma com a. Acho que Com o você pessoal da falou que enfermagem. assistiu, Eu né? vi, eu vi. Tem o Com o pessoal da mesmo enfermagem. problema. É a primeira vez que deu ontem e hoje repetiu novamente. Não sei se é Não, um tá tudo defeito, eu certo. vou de repente tentar instalar e reinstalar. Mas vamos lá, tudo bem? Sim. Doutor, é uma grande honra, professor de natação, humilde professor de natação, tá? Falar com uma pessoa que é referência internacional no trato aí de protocolos de segurança, estudos e artigos do tema, tá? Então eu fiquei extremamente agradecido em você aceitar o convite. Falei para todos os professores que eu conheço, divulguei demais, porque uma vez eu encontrei o senhor num encontro de técnicos de natação em São Paulo, há muito tempo atrás, e tive a honra de assistir uma pequena palestra sua, então eu fiquei extremamente feliz também a partir daquele dia. Então, o trabalho da Sobrasa, para mim, é um trabalho maravilhoso, é um trabalho que me move todo dia nas minhas aulas de natação, e eu estou falando isso tudo para agradecer a aceitação do seu convite aí para estar conversando com a gente. Que bom, é um prazer, Kenison, estar aqui. A natação é um berço para a gente que lida com prevenção e afogamento, é o berço de tudo, né? É o berço, é o momento, e a gente vai discutir um pouco nessa live, não só qual a importância real da natação dentro do afogamento, a prevenção do afogamento, né? Isso é hiperdimensionado, né? Saber nadar, o que é o saber nadar, o que é natação. Isso tudo tem que ser definido para a gente poder entender melhor o contexto, né, e das ações de prevenção. Mas a gente vai discutir, acho que bem, dá tempo da gente discutir bem o assunto. É o berço de tudo, a natação, as escolas de natação, os clubes e academias são super, hiper importantes dentro desse cenário que a gente trabalha. Grande professor. Professor, desculpa, doutor Davi. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a história da Sobrasa, assim, para quem não conhece, a galera que está entrando, os professores que ainda não têm essa intimidade em entrar no site da Sobrasa, em conhecer os cursos, a missão da Sobrasa. Então, a Sobrasa é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. A gente teve essa semana mesmo o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde no trabalho que a gente faz de prevenção de afogamento. Então, é um trabalho, a Sobrasa foi fundada em 1995, então nós temos aí 25 anos, né? 25 anos, né, de existência. Ela foi fundada com o propósito de prevenir afogamento. Claro que a gente sabe, a gente tem um grupo grande hoje em dia, de mais de. Tem por volta de 2.000 colaboradores diretos e pelo menos mais de 100 mil seguidores nas mídias sociais. A gente tem uma página que a gente concentra toda a informação. A gente está presente em todas as mídias sociais, né? Vários vídeos no YouTube muito interessantes de aprendizado, de educação. Mas a base de tudo da Sobrasa é prevenir é salvar. Ou seja, se você quer salvar alguém, a prevenção é a forma correta. Educar para não pegar. Se você quer educação para as pessoas, é a forma melhor de evitar o afogamento. O grande problema que a gente tem, e isso não é um problema Brasil, é um problema mundial, as pessoas não são educadas. E quando a gente diz educadas, não é ofensivo. Ah, você é um mal educado. Não é exatamente isso. Falta a informação que a gente tem, que a gente coleta, que a gente pesquisa cientificamente, chegar na ponta. E quando eu digo na ponta, não é só no professor de natação, que é o grande multiplicador dessa nossa informação. Nossos multiplicadores, basicamente, são três, né? É o professor de natação, o profissional de saúde, né? E o atleta em geral, né? Então, assim, é a nossa base de multiplicadores, porque são vocês, professores de natação, que vão pegar essas informações que a gente está discutindo e colocar e implementar no dia a dia, tanto na prevenção, tanto no salvamento, tanto nos primeiros socorros. E isso ajuda e faz uma diferença incrível nas academias, escolas
e clubes de natação. Então, a missão da Sobrasa é essa, reduzir o número de incidentes aquáticos no Brasil e no mundo. E, para isso, a gente tem várias medidas no site com vários cenários diferentes, que a gente vai discutir um deles, que é a piscina, especificamente. Excelente, doutor. E uma coisa que eu comento sempre com os professores e os colegas em relação a, por mais que as mensagens, as ideias de prevenção sejam óbvias para nós, professores, não é tão óbvio e não tão clara para o pai ou para o responsável daquela criança. Então, repetir o óbvio é essencial na nossa área, é importante. O pessoal se deixa, mas isso ele já sabe, mas é importante demais a gente estar ressaltando toda a sequência de cuidado, protocolos de seguranças, que parecem simples, mas não são levadas tão a sério quanto quem está vivendo aquilo ali diariamente. Show de bola. Doutor, a gente já pode começar então, para deixar a dinâmica bem prática, né, sobre a importância dos anéis, né, os famosos anéis da cadeia de sobrevivência aí, que os professores gostam e defendem tanto também. A gente construiu uma cadeia de sobrevivência em afogamento, que nada mais é do que um resumo das ações que devem ser realizadas no afogamento. E ela começa com a prevenção, né, que é o anel mais importante, é 99% das ações. Depois vem o reconhecimento de que alguém está se afogando, ou seja, eu consegui olhar e ver. E na natação isso é fundamental, porque você vai ver isso na natação diariamente. Você vai identificar diariamente aquele aluno que está nadando, né, ou está se deslocando, né, mas que se desloca com muita dificuldade, que se desloca com muita preocupação, que a gente fica muito preocupado. Então, esse aluno, sob sua responsabilidade, tem que ser ajudado e interrompido na maioria das vezes. Porque o que acontece é que, durante essa fase de reconhecer o afogado, na piscina, por exemplo, num dia de aula, que eu acho que é o mais importante, é aquele camarada que você está no dia a dia, você olha para ele, aquele camarada não, normalmente são mais crianças, né? Mas tem adultos também. Você vê assim que você paga uma missão, vamos fazer, a brincadeira é essa. E ele começa a brincadeira meio esquisito e está indo esquisito, quer dizer, aquilo ali vai te dar problema daqui a alguns segundos. Se você não interromper, quer dizer, é claro que precisa ter muita sensibilidade de interromper e não atrapalhar o aprendizado da natação, mas também muita sensibilidade para não deixar aquilo se tornar um trauma que afete também a continuação da própria natação. Então, essa vivência, essa experiência é muito importante. Nada mais diferente do que você está educando ou criando um filho, né? Quer dizer, até que ponto você vai deixar ele se machucar, até que ponto você deve interromper para que não haja um trauma que afete significativamente a vida dele para frente. Né? E a gente pode falar um pouco desse trauma também, que eu acho que é muito importante ao professor de natação. Então, o primeiro anel, prevenção. O segundo é reconhecer o afogamento, ligar se aquilo está em curso realmente, a pessoa aspirou água, ligar o 93, olha, estou aqui em tal lugar, preciso de ajuda, não sei o quê. E aí o 93, o bombeiro vai mandar uma equipe para lá, para aquele local. Enquanto isso, né, o ideal até é você não ligar, você pedir alguém para ligar, porque assim você já vai agindo. Quais as ações que a gente faz? A ação é você ajudar aquele afogado sem entrar na água. No caso da piscina do professor de natação, obviamente que você vai entrar na água e interromper aquilo ali. Né? Vai interromper de imediato aquilo ali. Na piscina, na maioria das vezes, é muito fácil, porque a piscina, na maioria das piscinas, ela dá pé. Então, você interrompeu aquilo ali, acabou e tirou a vítima, né, o aluno de dentro da piscina, interrompeu o processo. Né? E o último anel são os primeiros socorros, se forem necessários. Então, a gente pode discutir cada anel desse, primeiro começando, de repente, com a prevenção nas aulas de natação, né? E eu acho que eu queria bater um pouco em dois assuntos muito importantes, que é 3, prevenção,
como fazer a prevenção no ambiente aquático de uma aula de natação. Segundo, eu queria bater um pouco na questão do afogamento pouco percebido durante a aula de natação, né? As aspirações que acontecem, como lidar com essas aspirações que são comuns no processo de natação, todo mundo aspira, né? E isso é o afogamento. O que não pode acontecer é aquilo ir adiante. Então, como fazer com essa situação, né? E depois um resumo do que tipo de primeiro socorro você pode prestar se a coisa desandou e foi até o final e foi necessário. Excelente, doutor. Uma coisa que a gente trabalha nas aulas de natação, a gente é induzido a trabalhar e a gente, a partir do momento que entra no mundo da natação, a gente absorve, é justamente a questão da prevenção. Então, tem toda uma questão de um mês temático durante o ano que é trabalhado, algumas aulas temáticas que a gente costuma trabalhar também, né? Então, nisso, pelo menos vou falar de Brasília, né? Nas academias que eu conheço em Brasília, são várias. Aqui a gente bate muito nessa tecla, justamente que você também defende da prevenção. Isso é bom demais, porque a gente percebe que está em consonância com o assunto e aí a temática da ideia. A partir do momento que a gente está com aquela criança ali e ela aspirou água, né? Ela começou aquele processo, aquele início do grau 1. Normalmente os professores entendem aquela tosse como algo ali menos relevante. Tá certo? Ou devo dar mais atenção a isso? Eu queria falar sobre isso, mas um pouquinho antes, Kenison, eu queria falar sobre as medidas de prevenção ali, antes de chegar no afogamento, aspiração propriamente dita, né? Assim, primeira coisa, a gente tem, o professor de natação, ele tem que ficar ligado em duas coisas principais. A primeira é o ambiente que ele está trabalhando está na maior forma, né, ou da melhor forma adequada à segurança. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, ele, como professor, ele sabe identificar os comportamentos de risco do aluno. Então, assim, eu acho que jogando com essas duas situações, a gente vai ter diversas formas de prevenir dentro da piscina. Primeiro, então, seu ambiente aquático da piscina está seguro? O que é um ambiente aquático da piscina seguro? É uma piscina que permite apenas a entrada dos alunos com o professor. Não permite que um aluno ou que alguém que esteja no bar ou que alguém que esteja entrando no clube ou na academia fazendo uma outra coisa, uma mãe, por exemplo, entra na academia e está com a sua criança pequena, ela se distraiu, a criança correu, entrou na piscina e caiu. Isso não pode acontecer. Todas as piscinas de uso coletivo e também residenciais, mas principalmente de uso coletivo, elas têm que estar cercadas. Tá? Elas têm que ter acesso restrito. E esse acesso restrito, ele precisa ter uma altura que impeça a criança de pular, impeça a criança de passar entre as grades, então ele tem que ter uma certa distância, no máximo 11, 12 centímetros entre as grades. Ele deve ser transparente, ele deve ter uma altura de 1,10 m, pelo menos, para impedir que a criança suba, né? Claro que tem aquelas crianças que botam um banquinho e conseguem vencer qualquer barreira, né? Nós já fomos esse tipo de criança, né, Kenny? Mas, assim, a gente tem que tomar o máximo cuidado possível, né? E o portão, ele tem que ser automático e abrir para fora. Ele não pode ser um portão que eu tenha a fechadura do lado de fora, a criança vai lá, abre e entra. Ou que um adulto entre e deixe a porta aberta. Então, ele tem que entrar, né? O adulto entra, a porta bate e automaticamente fecha. Se a criança quiser abrir, a fechadura tem que ser por dentro. Então, a criança tem que botar a mão, para isso ela tem que botar um banquinho. Se ela conseguir vencer banquinho, mão, chegar na fechadura, ela não consegue abrir, porque aquilo vai bater nela mesma. Tá? Isso tudo é fundamental dentro de uma academia, de uma escola de natação e de um clube, para dar segurança a todo mundo que está frequentando ali. Né? Essa a maior causa de afogamento em residências e clubes, é essa. É uma criança que vai e cai porque está atraído, cai porque cai inadvertidamente, cai porque outro empurra, cai porque um cachorro passa e dá um esbarrão e empurra. Então, essa
é a forma mais importante. Tá? A segunda, quer dizer, Ah, talvez não seja nem a segunda, a primeira de todas é a supervisão dos pais. Ou seja, dos pais ou do professor de natação. Então, ninguém entra na piscina se o professor de natação não estiver lá. Tá? Essa é uma responsabilidade fundamental. Ah, mas o fulano de tal sabe nadar. Tá, ele sabe nadar. O que é saber nadar? Né? E quando eu posso dar conta desse saber nadar? Se eu bater com a cabeça, ou se um outro amigo me afunda lá e eu fico tonto, eu sei nadar, eu vou dar conta? Então, assim, é fundamental que haja supervisão 100% do tempo. Né? Crianças menores, à distância de um braço. Crianças maiores, visualmente, você tem que olhar a criança. Tá? E isso, às vezes, na aula de natação, a gente se perde um pouco, porque um vai para um lado, outro vai para o outro. Então, manter o grupo perto, sobre o seu campo visual, é fundamental. Ter eles contados é fundamental. Eu sei que eu tenho 6 alunos ali sob a minha guarda. Então, eu estou sempre escaneando. Eu estou dando a aula, mas eu estou sempre escaneando. Eu não posso ter um aluno nas minhas costas. Tá? Eu tenho que sempre estar de frente para eles. Então, se eu tenho uma piscina muito grande, eu não posso ter eles espalhados. Eu tenho que estar com eles mais ou menos próximos. Ah, mas ele sabe nadar muito bem. Tudo bem, então eu tenho uma turma mais avançada, eu vou me posicionar de uma forma que eles estejam nadando nas raias e eu estou visualizando as raias. Tá? Então, isso é fundamental. Então, tem a visualização, supervisão o tempo todo. O acesso restrito. E a terceira coisa importante é a parte da sucção, tá? Que afeta principalmente crianças que sabem nadar, crianças e adultos que sabem nadar, que sabem lidar com a água. Então, é aquele camarada que fala assim, não, ele não precisa ficar olhando. Qual o perigo disso aí? A sucção ela tem dois riscos. Primeiro, a sucção do corpo e a sucção dos cabelos. A sucção do corpo, você separando o ralo, ou seja, você tendo 2 pontos de aspiração, você já impede que haja uma formação de vácuo. E aí impede o aprisionamento do corpo no ralo. A questão do cabelo, você usando uma tampa anti-hair, é uma tampa meio arredondada e com uns buraquinhos que impede que o cabelo entre ali, porque num ralo normal, né, de piscina, que a maioria dos ralos das nossas piscinas são normais e extremamente perigosos, o que acontece é que o ralo tem um fluxo, ele turbilhona, ele forma um fluxo ali. Quando o cabelo entra ali, ele dá um nó por baixo. Então não é só pegar a criança e tirar ali, não. Normalmente o cabelo está emaranhado por baixo. É impossível você tirar. E se o ralo estiver bem preso, só escalpelando, rasgando o cabelo. Então esse é um risco muito grande. E é um risco que acontece com crianças que sabem nadar. Não são crianças que não sabem nadar. Elas se viram muito bem. São 3 medidas que são as mais importantes. Claro que tem outras, mas essas são as mais importantes. É interessante também a casa de máquina ter aquele stop lá de emergência, né? Tem sempre o botão lá que você aperta e ela para total, justamente no intuito também, mais ainda, do ralo parar de funcionar, né? Mas se você pensar isso, acho que é uma imagem meio falaciosa, Sim. porque quando você tiver que apertar um botão para parar, o afogamento já aconteceu. Sim. A criança já aspirou, o adulto já aspirou, ele já está no sufoco. Então, isso já não é mais prevenção, isso já é reação. E é uma reação que eu não quero que aconteça. Eu não quero que aconteça comigo na minha aula, eu não quero que aconteça comigo no meu clube, nem na minha academia, nem na minha escola de natação. Se você fizer essas 2 medidas com relação à sucção, ou seja, 2 ralos e com tampa, não vai acontecer. O botão vai ficar lá parado para sempre. É isso que eu quero. Eu quero o botão parado para sempre. Não precisa ser acionado. Tá? Claro que existem outras medidas. Não correr em volta da piscina para não tomar o escorregão e bater com a cabeça. Não mergulhar de cabeça para não ter o trauma da coluna cervical. Saber que boias circulares e boias de braço não dão a segurança que a gente acha que dá, porque eles são extremamente perigosos
no sentido de que no momento em que você tem, no momento em que você tem algo que lhe dá uma falsa segurança, ele tira os cuidados da verdadeira segurança. Né? E isso a gente tem que ficar muito atento. No momento que uma mãe ou um pai bota uma boia circular ou uma boia de braço, ele fala assim, agora não vai ter problema do afogamento, posso deixar sozinho. Né? A outra coisa, né, que eu acho que é importante dentro da prevenção é as pessoas que estão frequentando aquele ambiente do professor de natação, elas têm que ter conhecimento através de uma placa dizendo que o professor de natação, quem é responsável pela criança não é o professor de natação, porque a tua criança não está sob o cuidado dele. Né? Existem clubes e escolas onde você está dando aula de natação e tem outras pessoas na recreação ali, que não são seus alunos. Isso não é sua responsabilidade. Né? Mas na cabeça dos frequentadores, isso acontece muito em clube, né? Na cabeça dos frequentadores, passa aquela falsa informação de que o professor de natação está lá, né? Ele cuida. Não, você não cuida de nada, você está cuidando dos seus alunos. Então, é muito importante, dentro da tua instituição, você ter como avisar isso delicadamente ou gentilmente para os pais que a responsabilidade pela lei é deles, não é sua. Tá? Esse é fundamental. Então, eu acho que com isso a gente tem mais ou menos as medidas de prevenção do local, daquele local. E a prevenção do local leva você ajeitando o local, você tem uma prevenção ativa, você já está intervindo no ambiente e tornando ele menos perigoso. A outra prevenção, que é o manejo de risco também, é você, como professor, olhar para a sua turma, para a sua turminha de natação, olhar e dizer assim, olha, aquele ali está nadando diferente, ele não está bem ambientado. Olha, aquele ali está fazendo uma brincadeira que vai dar problema. Olha, aquele ali está correndo num circuito que não está legal. Olha, aquele... É todo a tua visão como professor de olhar para a situação e ver que alguma coisa não vai dar certo daquela forma. Pode ser que seja uma coisa simples, pode ser um arranhão apenas, mas pode levar, dentro da água, tudo pode levar a um afogamento, e o afogamento mata mesmo. Né? Então, assim, eu acho que pensando, olhando dessa forma, você, como professor de natação, consegue reduzir o número de afogamentos, de ocorrências, de eventos dentro da piscina. Mesmo que o seu aluno não se afogue, qualquer trauma que ele passe, né? Se você, e eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar, qualquer missão que você pague, qualquer grade curricular, qualquer lição que você está passando para o aluno fazer, ela deve ser bem de acordo com a competência dele. Aliás, puxando um pouquinho para cima, porque você quer uma melhora. Mas tem que ter muito cuidado para não exagerar na dose. Um exagero na dose, por exemplo, uma criança que está aprendendo a flutuar, né? E eu peço que ele atravessar 12,5 metros na piscina, o que vai acontecer? No meio da piscina, ela vai ficar no sufoco. Esse sufoco pode servir como estímulo a ela, como serviu para muitos nadadores olímpicos que a gente tem, para se esforçar mais e conseguir superar esse problema que ela passou. Mas também pode causar no aluno um trauma dele não querer mais ir à natação, dele não querer mais aquilo ali. Aquilo ali foi ele chegou, ele viu a morte. E isso a gente com crianças, ela pode não ter esse contexto todo, eu vi a morte, eu não quero passar por isso, não. Aquilo passa como um medo que vem descontrolado, né? E leva a criança a não querer ir mais para a natação. Então a gente tem que ter um. E vocês sabem exatamente, porque cada um de vocês que está escutando já passou por uma situação parecida dessa com seus alunos. Você faz a mesma lição para todo mundo, uns levam muito bem e outros levam muito mal. Né? E isso pode causar, além do fato de não querer entrar mais na natação,
pode também levar ao fato da pessoa escolher coisas, por exemplo, não quero mais morar fora, quero morar fora da orla, eu não me aproximo mais da água, eu não entro em navio, eu não entro em barco, eu não procuro esporte aquático, aquilo causa um trauma tão grande que é um trauma, um transtorno de estresse pós-traumático. Tá? Então é muito importante a gente entender isso e entender que quando o aluno aspira um pouco d'água, e isso é comum durante aquele processo da aula, ele, em realidade, ele se afogou. Mas essa aspiração, às vezes, é inadvertida e não foi causada por falta de ferramentas para flutuar, e sim por uma falta de experiência. Ele virou para o lado, algum outro aluno deu uma pancada na água, ele aspirou a água, né? Ou ele tentou ir um pouco mais do que ele devia e aspirou um pouquinho d'água. Essa aspiração, ela é inconsequente, não tem problema. Tá? Agora, fica o trauma. Quem está de fora, os pais que estão assistindo, eles podem ficar traumatizados. Né? Quer dizer, a gente tem que saber lidar com essa situação toda para que tenha uma melhor aula, um melhor aprendizado, uma forma melhor de educar essa criança. E, claro, eu acho que é muito importante nesse momento, antes da gente entrar no resto da cadeia, e ainda em prevenção e manejo de risco, é muito importante eu entender, né, e eu acho que vocês fazem isso muito bem, a competência aquática de cada aluno. Né? Ele chega, nada, nem consegue flutuar, nem consegue nada, e aí ele consegue flutuar um pouquinho, ele consegue se deslocar um pouquinho, e aí ele vai se deslocar um pouco mais, aí ele começa a aprender algumas primeiras braçadas, aí ele, quer dizer, isso aí tem uma gradação, e essa gradação, ela depende de cada aluno, né? A gente tem que respeitar o limite do aluno para não passar por cima disso. E reconhecer, professor de natação, reconhecer isso faz com que evite o afogamento. Então, a saber assim, quando eu falo, e os pais não têm esse conhecimento, então é muito importante que quando o pai chegue com a criança, e a primeira razão dele colocar para a natação é a segurança do seu filho, é muito importante que o professor passe para ele qual é a real daquela situação. Ele vai aprender a nadar, só que o que é aprender a nadar? Né? Ele vai aprender a atravessar uma piscina, se deslocar naquela piscina. Né? Agora, se eu pegar essa criança que está deslocando na piscina 25 metros e botar no mar, ela vai se afogar. Então, essa ideia tem que ser passada por vocês, professores de natação. Porque senão o pai acha que chega lá, eu vou botar para natação e pronto, não preciso mais me preocupar com afogamento. Pelo contrário, no início do processo de natação é o momento mais arriscado, porque é o momento em que você tira o medo da criança, começa a dar umas ferramentas e ela não sabe exatamente se essa ferramenta vai dar para construir uma casa ou se dá para construir um carrinho ou um copinho. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso aí. E é muito importante o professor nesse momento. Tá? Eu falei da prevenção, do manejo de risco, né? Do reconhecimento de uma pessoa que está se afogando. Né? Eu acho que isso tudo é fundamental na cabeça do professor de natação para ser um bom professor. Eu costumo falar muito para os pais. Os pais perguntam: já aprendeu a nadar? Agora já sabe nadar. Eu falo: pai, a diferença agora que ele aprendeu a nadar é a demora no tempo em se afogar. Tem alguns pais que eu tenho liberdade a mais de comentar, então eu já coloco essa frase para ele entender que não é para ele virar de costas para o filho dele nunca, independente do processo de aprendizado, independente do flutuador que ele esteja. Todo mundo é suscetível ao afogamento. Né? Seu filho não está 100% salvo ainda. Né? Ele é suscetível ao afogamento, por mais que ele saiba nadar. Uma coisa que você comentou da prevenção, eu ia comentar mais cedo. Kenison, está falhando o teu um pouco para mim. Não sei se o pessoal está escutando a mesma coisa, mas para mim a tua fala está rateando um pouco. Não sei se é internet. Talvez seja. Se continuar, você me sinaliza? Ainda tá? Ou já melhorou? Tá.
Tá falhando ainda, né? Ele fica falhando, é. Você tá, Tá, eu tá vou no abrir. 4G, não tem jeito? Eu tô no Wi-Fi, mas eu acho que eu vou pro 4G. Vai, porque normalmente fica melhor. É. Isso aí. Tá falando que tá ok, ó. Alguém tá falando que tá ok, então de repente é o meu. Agora acho que ele está em mudança de um para outro, né? Mas assim, é extremamente esse papo voltou. Vamos ver agora. Voltou. Fala aí. Uma coisa que eu ia falar sobre a prevenção mais cedo é aquela coisa do olhar técnico ali, bem no começo, né? Outro dia eu estava vendo uma postagem de um amigo meu que é corretor de imóveis. Ele postou uma casa super maravilhosa. A imagem da casa era a piscina, o jardim, a piscina linda, a casa esplendorosa, com 3 crianças engatinhando na borda da piscina e na imagem nenhum adulto. Aí na hora eu mandei mensagem, eu falei, pô, meu amigão, eu tenho intimidade com ele, eu falei, cara, deixa eu te falar, olhando tecnicamente, essa imagem, ela é, meu Deus do céu. E aí ele falou, cara, e se eu te... Angustiante, né? Cara, Angustiante, a cara. casa é maravilhosa e 3 crianças sem ninguém na piscina. Eu falei, cara, essa imagem, cara, e essa foto, a gente tá vendendo essa casa, lá, lá, lá. E essa pessoa que fez, essa imagem é uma arquiteta renomada no Brasil inteiro. Eu falei, então é o olhar técnico das pessoas. Você vê uma imagem com 3 crianças engatinhando e a pessoa vendendo aquela casa com aquela imagem. Aquilo é de deixar o professor maluco. Pode até contribuir para não vender a casa, porque a pessoa olha e fala, se a pessoa entende, e é isso que a gente estava falando, esse olhar de risco, que o guarda-vidas tem muito, né? Até dar um abraço para o mestre lá de Portugal que está assistindo a gente. É um guarda-vidas, tem um programa de prevenção lá no sul de Portugal, é muito legal. Então, assim, se o professor de natação ele pode ter grandes intervenções preventivas, se ele olha, como você fez, se você olha e já fica, e já vai pontuando. Pá, 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 pá. Sabe aquele, tem um joguinho que eu não cheguei a jogar, não era da minha época, mas que foi além da minha época, um joguinho que você tinha um personagem que você botava um tag nele, ele ficava andando num cenário com um tag, sabe? Com um tag na cabeça. Sei, Sabe sei. qual é? É mais ou menos isso. O olhar do guarda-vidas ele é mais ou menos esse. Você olha, e o professor de natação tem isso o tempo todo. Você olha para aquele local e você está vendo quem são os alunos que estão assim sob risco ali. Quem é o aluno que é menor risco, que ele está se dando, ele se vira bem na piscina ali, e qual o aluno que você vê que ele flutua mal, ele se desloca mal. Então, aquele aluno, eu tenho que dar um olhar especial, um olhar mais apurado, para que evite que a coisa do afogamento aconteça. Né? Então, é isso aí mesmo. Esse olhar apurado que você teve sobre a casa é o que a gente quer que o professor de educação passe isso, de uma certa forma, para o pai, para a mãe, que ele não fique, não, tá tudo bem, botei uma boia, tá tudo bem, ou botei um desliga da piscina, tá certo. Não é assim, tem todo um conjunto. E nunca a gente vai ter tudo seguro. Né? Sempre, o afogamento está sempre sob risco. Grandes surfistas de ondas gigantes, nadadores de travessias, profissionais, atletas olímpicos, morrem afogados. Então, assim, você vê assim, como é que um atleta olímpico morre afogado? Eu não sei de você, eu não te conheço tão bem, mas eu nado muito bem. Eu ganhei muitas medalhas de natação e eu já passei vários sufocos da água. Né? Vários sufocos. Várias vezes que eu olhei e falei, caraca, o que eu estou fazendo aqui? E imagino que todo mundo que entra na água, né, que lide com água, uma hora ou outra fala assim, caramba, que sufoco. Né? Então, às vezes, a gente ultrapassa um pouco o limite que a gente tem. A nossa competência aquática, ela é, digamos assim, superestimada para aquele local, ou a gente subestima o risco no local. E é isso que o professor de natação tem que fazer o tempo todo. O tempo todo, durante a aula, a preocupação principal dele não é se o aluno vai aprender a nadar, né, a aula de natação em si. É assim, nada vai acontecer, porque aquele Isso. ambiente
super lúdico, é um ambiente super perigoso. Super perigoso. Né? Só falando com. O senhor comentou sobre os guarda-vidas, e aí eu vou falar um caso que eu realizo nas minhas aulas ao longo dos anos. Sempre antes de julho e antes de dezembro, eu faço semanas temáticas falando sobre a prevenção em praias, rios, lagos, que é quando o pessoal vai viajar, né? Então eu faço essas semanas antes das férias, eu trabalho isso comentando sobre a importância do guarda-vidas. E eu peço para os meus alunos uma tarefa, que eles, quando forem à praia ou algum lugar que tenha guarda-vidas, vá conversar com o guarda-vidas, aí eu explico, conversa, pede informação, né? E aí você tira foto com o guarda-vidas e manda foto para mim, que quando você voltar eu dou uma caixa de chocolate para você, né? Então, para valorizar ainda mais o trabalho de guarda-vidas, eu faço e recebo fotos deles na praia, até dos alunos adultos, que eu também quero, então manda foto, tirando foto com guarda-vidas na praia. Tem que valorizar, porque é incrível o trabalho, não é fácil. O trabalho do professor de natação é muito parecido com o guarda-vidas, muito, muito parecido. Acho até que muitos guarda-vidas foram professores de natação ou são professores de natação, né? Porque o trabalho é muito, muito parecido, você tem que ficar o tempo todo atento, a atenção, você ficar em 8 horas de aula seguida é complicado, é cansativo, né? Você às vezes está olhando para um lugar, mas não está vendo nada, você está pensando em outras coisas, porque é natural do ser humano. Então é muito comum e muito difícil você manter a atenção durante muito tempo, né? Então, assim, tanto para o guarda-vidas quanto para o professor de natação, a gente sempre recomenda uma mudança, andar um pouco, sair, olhar, mudar o ângulo de visão, mudar o tom da voz, dar algumas atividades que você interaja junto com a turma um pouco, para que não fique uma coisa tão monótona ou tão repetitiva para você. O que a repetição provoca a possibilidade de risco de afogamento. Né? Acho que tem algumas perguntas aí, Kenison. Tem várias, né? Tem, isso. Eu já deixei aqui a primeira já. A gente pode começar com as perguntas também. Tiago Martins, personal, abraço, Tiago. Primeiramente, parabéns pela live. Uma dúvida. No grau 4 de afogamento, devemos realizar o RCP, mesmo com pulso cardíaco? Extremidades do corpo. Com a falta de pulso cardíaco na extremidade do corpo. Eu não entendi direito a pergunta. Não, é porque a pergunta não está bem formulada, né? O que acontece é que, primeiro, o grau 4 não precisa de ressuscitação cardiopulmonar. Ele é um edema agudo de pulmão. Ele tem espuma, mas ele está respirando e o coração está batendo, né? Quem precisa de ressuscitação é o grau 6. Então, pega na internet, está muito legal lá na internet, no canal de YouTube, tem a cadeia de sobrevivência do afogamento, e a gente fala de cada passo até os primeiros socorros, o que fazer, quais são os passos, quais são os graus, tem os graus de afogamento. É muito importante entender os graus de afogamento para você entender o que você vai fazer em relação ao afogado. Né? O que a gente vem falando até o momento hoje foi exatamente o grau 1, é aquela tosse. Né? Esse é o grau 1. A tosse, você aspirou uma pequena quantidade de água, tossiu, e você tosse durante algum tempo, uns minutos, né? Como toda aspiração. E todos nós já fomos grau 1, nadando, surfando, velejando, mergulhando, algum esporte aquático. Às vezes até no banho a gente faz um grau 1, né? Ou na banheira. Então, assim, é tranquilo. Deixa de repouso, deixa a criança descansando, né? Espera um pouco, isso vai passar. Tá? Não tem consequência nenhuma. O grau 2 é aquela criança que já aspirou um pouquinho mais de água, e isso acontece muito rápido, né? Depois da primeira, segunda aspiração já pode ser igual ao grau 2. Tem um pouco, aparece, fica aquela falta de ar, não para rapidamente, fica um pouco de espuma na boca e no nariz. Você escuta, se você chegar perto da criança, você escuta um barulho de quem está se afogando fora da água ainda. Né? Esse é o grau 2. O grau 3 e 4 é aquela pessoa que está borbulhando mesmo, está cheio de espuma. Mas está respirando, o coração está batendo. É grave. Ele precisa de CTI, ele vai precisar de assistência médica. Realmente a ambulância tem que pegar. O grau 2 e o 3 e o 4, a ambulância tem que vir.
Grau 1 não. Você consegue calma, deixar a criança ali tranquila, tiver na dúvida e tiver departamento médico no clube ou na academia, chama, deixa ele dar uma olhada, mas não é nada demais. Grau 4, grau 5 é a parada respiratória. Ou seja, a falta de oxigênio vai acontecendo e chega no momento em que a respiração e a consciência param. Então, aquela pessoa precisa de ressuscitação dentro da água. E a ressuscitação dentro da água é apenas ventilação artificial. Até 10 ventilações dentro da água. E depois, se não for interrompido, essa parada respiratória vai levar a uma parada cardiorrespiratória, que é o grau 6. Tudo isso, não adianta a gente explicar todo isso, processo detalhado, isso tem na Sobrasa, tem no curso que a gente lançou, que está gratuito até o dia 30 de julho, que é o Suporte Básico de Vida em Afogamento. Tem todos os anéis, tem todos os capítulos, programas de prevenção, prevenção em piscina. Então, faz o curso, está na Sobrasa lá, é só fazer o cadastro, e você vai aprender muita coisa mesmo. Boa, doutor. Tem uma pergunta sobre o salva-vidas. Perguntou se a lei é municipal e como exigir de um clube ou de um condomínio. Se a lei é municipal, para exigir um guarda-vidas no local. Então, primeira coisa importante é diferenciar entre salva-vidas e guarda-vidas. Antigamente, nós nos chamávamos salva-vidas, porque nós estávamos lá para salvar. Hoje a gente sabe que o guarda-vidas é muito mais. Ele está lá para salvar, mas o que ele quer é guardar a vida, preservar, prevenir. Né? A lei dos guarda-vidas em piscinas, a gente tem um projeto que está no Senado há 10 anos, mais ou menos, e não anda, e não foi aprovado ainda. A gente gostaria que todas as piscinas de uso coletivo tivessem a obrigação de ter um guarda-vidas. Tá? No momento, no estado do Rio de Janeiro, tem lei que obriga, e vários municípios têm lei que obriga a ter o guarda-vidas. Agora, se ocorrer qualquer sinistro, qualquer ocorrência de sinistro numa piscina, todas as ações e toda hora tem ação contra familiar, contra o clube, escola e academia, por não ter o guarda-vidas presente no local. Então, o fato de não ter lei não quer dizer que não tem obrigação. Né? Esses sinistros mostram que foram processados e que as famílias ganharam o direito de reparação. Então, é muito importante que tenha. E mesmo que tenha um professor, por exemplo, você tem um professor de natação, tem uma aula de natação. Né? Você pode ser responsável pelos seus alunos. Perfeito. Claro que você tem que ter uma educação, um curso antes. Não é um curso completo de guarda-vidas, não. Um curso simples que a gente dá de graça nas páginas da Sobrasa. Você poder entender o que você está olhando. Você poder entender o que tem que ser feito. Simples. Isso aí é 10 horas aula, máximo. Tá? Muito simples. Tá? E você sabendo isso, você deve cuidar da sua turminha. Não precisa de um guarda-vidas cuidando da sua turminha. Mas, em muitos locais, clubes e academias, você tem um professor dando aula para uma turma e tem a natação livre, você tem a pessoa que está nadando ali. Então, assim, se tem isso, tem que ter alguém olhando por todos. Não tem como você, como professor de natação, ser responsável pela outra raia, ou pela outra piscina, ou pela... dizer, eu estou dando aula nessa piscina aqui, e tem gente sozinho na outra piscina lá, e você é o responsável. Como assim? Não pode ser. Isso acontece muito rapidamente, não é uma coisa que acontece, aí dá tempo de eu te chamar como professor, você chegar lá, não sei o que. Não, é muito rápido. Muito rápido ele é uma pessoa rígida e em poucos minutos ele está em parada cardiorrespiratória e está morto. Então, assim, tem que ter alguém olhando o tempo todo. Né? Então, essa lei que a gente quer federal ainda não aconteceu, e as leis têm várias. Pará, o Belém tem, Espírito Santo tem, alguns municípios tem, Santa Catarina tem uma lei, uma norma técnica estadual. Então, varia muito. O que a gente queria é um guarda-chuva, mas ainda não aconteceu. Entendi. O Tio Kio, natação infantil, se eu não me engano, o Tio Kio é de Goiânia.
Davi, o que você acha mais seguro se for para colocar um deles? Rede de proteção ou cercado? Eu detesto rede de proteção. Aliás, a rede de proteção. Não, desculpa. Vamos esclarecer. Porque às vezes a gente pergunta, não entende e dá a resposta errada. Você fala rede Sim. de proteção, uma cerca ou uma tela de proteção em cima da piscina? Porque se Não, for a uma rede. tela. Se eu, não, eu tô entendendo comparação de rede com cercado no mesmo intuito ali. Tá. Não, se você está falando de cercado, desde que ela seja intransponível, depende muito da idade, né? Mas as cercas mais leves, aquelas que você, por exemplo, em domicílio, a gente recomenda uma que você faz uns buraquinhos na piscina e coloca e monta ela, bota ela e tira se você quiser, né? Essa rede é super segura. O que não é seguro, né, é aquela tela que cobre a piscina. Tá? Aquela tela é para preservar o calor da piscina, o aquecimento da piscina, e não evitar afogamentos. Porque aquilo ali você coloca hoje, e uma criança de 20, 30 quilos sobe ali, não tem problema. Mas daqui a 2 meses aquilo está cedendo e quando ela entra, ela pode se afogar. E tem vários casos descritos também de crianças que levantaram a rede, entraram, se afogaram e ninguém viu, porque ela entrou por baixo da rede. Então, assim, eu não gosto da tela, mas a rede tem boas redes de proteção, sim. Você falou dos vídeos, né? Das crianças que fazem isso toda semana, me marcam em vídeos de pessoas pulando em cima de lonas de piscina, brincando. Nossa, é. Mestre K38 de Portugal, doutor Spima, tem morrido crianças afogadas em piscinas no Brasil. Tem havido um aumento ou uma diminuição? Eu vi que vocês publicaram um artigo, né, recentemente. A gente publica, todos os anos, a gente publica um boletim de afogamento. O que está acontecendo? Esse boletim já tem sido publicado durante 5 anos seguidos. O que a gente tem visto é a redução do número de afogamentos. Mas a gente gostaria de uma redução mais impactante. Então, se eu não me engano, há 5 anos atrás, morriam uma média de 200 crianças em casa, 200 crianças em casa, se eu não me engano, por ano. E agora tem uma média de 150, 160. Mas o que a gente quer é isso mais baixo ainda, né? E avisar que a gente vai gravar sim. Essa live vai ficar gravada e nós vamos disponibilizar. Eu vou mandar o conteúdo para o Kenny, professor Kenny, e ele vai disponibilizar no Instagram dele. Tá? Então, o pessoal perguntando aqui. Era essa rede mesmo, né? Eu vou responder uma pergunta aqui, doutor da Germana. Existe uma idade para aprender a nadar? Eu tenho 41 anos e tenho receio e medo. Tenho receio com piscina. Não existe idade para iniciar o aprendizado da natação, tá? Basta querer, procurar uma academia bacana, um professor legal, que você tenha empatia, um ambiente que você se sinta bem, segura, né? E uma pessoa que te transmita a segurança para isso, tá? Basicamente, o início do processo é esse, tá bom? Adiel Fernandes. É importante que os alunos de natação aprendam os básicos de um salvamento aquático? Os alunos de natação? Eu acho isso extremamente perigoso. A gente tem que ter critério. Por quê? O salvamento ele é extremamente arriscado. Você salvar, rebocar alguém, fazer um salvamento, ele é um risco para a pessoa que está fazendo o salvamento, se ela não tiver um bom treinamento, muito arriscado. Então, o que acontece, que acontecia muito antigamente, né, muito frequentemente, era nas aulas de natação a gente ensinava a salvar. Isso é um perigo enorme, porque você está ensinando a salvar numa situação controlada, numa piscina, uma situação toda tranquila, com supervisão, com gente olhando, com material adequado, com uma criança ou uma outra criança que não pesa muito. E isso passa a errada informação de que você vai entrar num lago ou numa praia e que você vai ter capacidade de fazer o mesmo. Então tem que ter muito cuidado, muita expertise para fazer essa instrução.
né? Eu prefiro não, porque eu acho que é um risco. Eu acho que o treinamento tem que ser assim: reconhecer o afogado, reconheci que alguém está se afogando, o que, que eu faço? Pego, procuro uma PET de refrigerante, uma pranchinha de isopor, uma tampa de isopor, uma prancha, um espaguete, uma bola, alguma coisa para jogar para a vítima e que ela possa se agarrar e parar o afogamento e esperar o 93 que eu chamei chegar. Eu acho que esse treinamento é muito legal, porque você está ajudando sem se arriscar. Você está reconhecendo o afogado, você está chamando ajuda, você está dando ajuda e não está se arriscando. Então, é a nossa recomendação. Certo, doutor. Isso eu trabalho também nas aulas, nas academias que eu passo, a gente preza muito por isso. Que a criança, a única coisa que ela tem que fazer é chamar um adulto e jogar o flutuador, e acabou. Criança não vai dar mão, criança não vai dar o pé, criança não vai jogar corda, criança não pode. Ah, mas é meu colega. Não pode. Então o não prevalece nesse caso, porque. Claro. E aí a gente tem aqui, eu não sei se essa pergunta você vai conseguir responder, mas como você vê a formação dos professores de natação no Brasil de uma forma geral? E aí eu acho, professor, eu não escutei, porque alguém entrou uma Tá, ligação aqui, está um pouco baixo para mim. tranquilo. Mas assim, Como, como você vê a professor de formação. natação ou professor de educação física? Deixa eu achar aqui a pergunta. Se eu não me engano, é só o professor. Professor de natação. Como você vê a formação Então, dos professores de eu acho, natação é, no eu Brasil? acho que a formação do professor de natação, ele deveria ter mais educação nessa parte que eu falei antes, assim, no reconhecimento de risco, né? Hoje em dia, por exemplo, os professores de natação não estão limitados só à piscina, né? Vários professores de natação em águas abertas agora, em travessias, em triatlon, quer dizer, ampliou muito o horizonte. Então, eu acho assim, é muito importante que o professor tenha entendimento daquele ambiente que ele está trabalhando, para que ele possa realmente dar segurança, mais segurança, não segurança completa, mas mais segurança para o seu aluno. Então, eu acho que as universidades deveriam investir um pouco mais nessa parte de segurança, e não só, né? Não só na segurança aquática, né? Mas na segurança como um todo, né? Na quadra de futebol, na quadra de ginástica, na quadra, todo aspecto que solicita um atendimento, às vezes, de emergência e o professor não está treinado, né? O pessoal na Espanha tem um grupo que eu trabalho muito, que eu colaboro muito na Espanha, na Universidade de Vigo, e Coimbra não. E Coimbra também, em Portugal, mas é, no norte da Espanha, que eles são professores de educação física. E eles têm uma valoração para esse tipo de educação muito grande, né? E é muito legal. Excelente. Pessoal, mais perguntas? A gente está aí com. Eu comecei a marcar um pouco depois que a gente entrou, mas a gente tem menos de 10 minutos, se eu não me engano, tá? A gente vai. Vocês podem estar fazendo aí as últimas perguntas. O que a gente conversou hoje foi de grande valia para os professores de natação, para os guarda-vidas que entraram também, que fazem parte desse nosso ambiente aí. Mais alguma pergunta? Doutor, se eu quer acrescentar algo, a gente pode ir encerrando também. Não, eu acho que é importante assim, valorizar, né? O professor de natação é super importante em vários aspectos, né? Entender que o professor de natação é um grande multiplicador dessa educação. E educação como um todo, não só nessa área de segurança aquática, não, né? No dia a dia, nos valores políticos, sociais, né? Então, assim, a criança tem uma admiração pelo professor de natação enorme, né? Pelo professor em geral, né?
E o professor de natação, ele tá dando ferramentas extremamente importantes para a criança na área de segurança aquática. Então, é valorizar isso, é procurar um pouco mais o conhecimento, a troca. Por isso a gente tem a página da Sobrasa, tem uma parte chamada Programa Piscina Mais Segura, que é um programa dedicado para, basicamente, professores de natação, onde tem formação, onde tem informação, onde tem provas, testes, uma quantidade enorme de material. O que a gente quer é informar para que o professor esteja melhor educado, melhor formado, e que ele possa se tornar, né, esse grande multiplicador que ele é, também na área de segurança aquática. A gente tem umas aulas no programa de Piscina Mais Segura, que é muito legal, botar as crianças na borda da piscina, ensaiar, depois que a criança está confiante na piscina, ensaiar que ela está dentro do mar, então agitar a água, para ela pensar, para ela entender as dificuldades, né? E eu acho que esse conjunto de informações, simular, brincar com ela. A gente tem um gibi, Piscina Mais Segura, que pode ser lido na beira da piscina, que dá as dicas. E isso tudo é muito importante no processo de educação. Agradecer vocês, foi um prazer estar com vocês e que seja mais frequente, porque são muitos assuntos e muito legais, né? Eu como professor de natação, aqui de Brasília, já o tinha como uma referência e fiquei mais fã ainda. E pode ter certeza que o trabalho da Sobrasa está sendo divulgado aqui nas academias, para os alunos, para os pais dos alunos e principalmente também para os professores. Então, já li o gibi do Kim para a galerinha também na beira da piscina já. Então, já fiz alguns cursos também. Então, é um trabalho admirável, por isso que eu queria tanto essa conversa hoje. Avisar que nós temos um grupo no Telegram, né? A gente tem um grupo aberto no Telegram, que você pode entrar lá direto no Telegram, @Sobrasa, né? E ali a gente posta diariamente matérias sobre afogamento, tá? E agradecer e dar um tchau, uma foto no final da próxima. Aí, ó, piscina segura. Obrigado, hein? Um abraço. Show. Tchau, tchau. Valeu, doutor. Tchau, tchau, galera. Abraço. Valeu. Tchau.